Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre o ensino superior em Minas Gerais. A Universidade do Estado de Minas Gerais vai incorporar 6 fundações de ensino do interior do estado, conforme prevê recente projeto de lei sancionado pelo governo. Com essa medida, o número de vagas e de cursos ofertados pela instituição de ensino será ampliado. Mas professores da universidade e das fundações incorporadas estão preocupados com a garantia dos direitos trabalhistas e com a qualidade do ensino. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Gilson Reis, presidente do Simprominas, o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. Olá, Gilson, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. Obrigado, Denilson. Vamos fazer um bom debate hoje. Gilson, qual é a situação atual em relação a essa ampliação da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais? O Sindicato dos Professores, Denilson, tem defendido ao longo dos anos o fortalecimento da Universidade Estadual de Minas Gerais. Compreendemos que Minas Gerais não pode continuar sendo o estado exportador das chamadas commodities minerais e vegetais. Minas hoje representa das exportações mineiras em torno de 79% produtos relacionados ao minério e relacionado ao agronegócio. Ou seja, nós vivemos ainda uma economia do século passado, né? Onde essas questões eram fundamentais na balança comercial. Pois bem, nós imaginamos e propomos que Minas Gerais e o Brasil como um todo tenham um novo pensamento no seu projeto de desenvolvimento, que esteja vinculado à ciência e tecnologia. Essa é a chamada nova ordem internacional, no sentido de não só desenvolver ciência e tecnologia, mas produzir materiais e equipamentos e estruturas de produção que possa estar vinculado a essa formulação. Ou seja, a produção de conhecimento a partir da universidade e a partir da ciência e tecnologia deve ser agregado ao conhecimento e à produção de novos equipamentos. Então, temos aí a nanotecnologia, a química fina, a TI, enfim, várias áreas na área do conhecimento que precisam ser exploradas. E nós achamos que a partir de uma universidade estadual, ela pode, inclusive, potencializar as regiões de Minas, né? Como diz o poeta, Minas são várias. E é preciso que cada região de Minas tenha um olhar específico para que a gente possa, a partir desse olhar, desenvolver essa ciência e tecnologia e, a partir desse olhar, a gente desenvolver a própria economia. Então, essa universidade tem esse caráter de colocar Minas Gerais em outro patamar. Infelizmente, o que nós vemos ao longo da história, que passa governo e entra governo, sai governo, continua com a mesma visão, míope em relação ao nosso projeto de desenvolvimento e continuamos ainda a ter como centro da nossa economia o minério e a soja como questão decisiva da balança comercial. A avaliação de vocês é de que a ampliação é bem-vinda, mas a preocupação principal é com a garantia de recursos não só para expandir a qualidade do ensino, já que a universidade vai crescer, mas também para garantir os direitos trabalhistas dos funcionários das fundações, é isso? Justamente, você não cria uma universidade sem 3 questões fundamentais: o ensino, a pesquisa e a extensão. Se nós estamos pensando em universidade com ciência e tecnologia, ela tem que ter esses 3 parâmetros, tá certo? Então, é uma primeira questão. Para ter isso, é preciso ter financiamento. Você não constrói uma universidade sem recursos, ou seja, é preciso investir recursos para poder ter esse salto de qualidade. Um outro elemento importante é que, ao longo dos últimos 20 anos, desde a Constituição Estadual de Minas Gerais, de 89, que foi vinculada à incorporação dessas fundações à Universidade Estadual de Minas Gerais, que pelo menos 3 momentos nós tivemos uma tentativa e uma frustração. A primeira dela foi no governo Eduardo Azeredo, onde houve uma possibilidade de inclusão dessas fundações na universidade. Depois de tudo concluído, o governo rompe e não inclui. Depois foi a vez do governo Aécio Neves. Ele, a partir de um capítulo da Constituição e a utilização do Conselho Estadual de Educação, ele transformou as fundações em fundações vinculadas ao ENG. Continuou a mesma forma porque não tinha gratuidade para os alunos, não havia investimento do Estado. Foi até que o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de exigir o retorno da situação normal das fundações para as fundações, ou seja, não era a parte da UENG.
E agora, novamente, em julho desse ano, foi aprovado um projeto de lei onde novamente pegam 6 fundações e incorpora o ENG. Então nós tivemos 3 experiências com o PSDB e 3 experiências frustradas, porque além de tentar vincular essas fundações à universidade estadual, no meio do caminho, o governo do estado, esses 3 governos ligados ao PSDB, não assumiram as responsabilidades de envolver essas fundações e incorporá-las ao ENG. Então, me parece que mais uma vez, com esse projeto aprovado agora no mês de julho, é mais um factoide, mais uma posição meramente eleitoreira, sem nenhuma consequência do ponto de vista daquilo que nós defendemos, e vivemos uma situação de completa falta de informação e há uma possibilidade, inclusive, da situação criar danos profundos a essas fundações, caso não tenha uma resposta imediata sobre o processo que está em construção aqui em Minas Gerais. Agora, o projeto de lei é sancionado e o mesmo governo não sinaliza com a garantia desses recursos, é isso? Foi aprovado um projeto no mês de julho, mês daquelas manifestações, de forma assodada, sem negociar com os sindicatos, sem negociar com as próprias fundações, algo completamente fora de qualquer espaço democrático de discussão. Foi uma imposição de cima para baixo. Não há previsão orçamentária hoje estabelecida no orçamento de Minas Gerais. Não há diálogo há pelo menos 4, 5 meses. Os sindicatos dos professores tentam negociar com o secretário de Ciência e Tecnologia, o senhor Nácio Rodrigues, e não temos retorno. Foi constituído na Assembleia Legislativa uma comissão, também com a base do governo, para discutir o processo de transição. Isso já tem 3, 4 meses, nós não fomos chamados nenhuma vez para discutir. Então, existem várias questões que não têm respostas. Por exemplo, como é que fica a condição de trabalho dos atuais trabalhadores das fundações? Como é que ficará a transição? Será gratuita as mensalidades para os alunos ou não será? Se terá recursos financeiros para incorporar essas fundações? Então, ou seja, o governo estabelece uma lei, mas não traz para a luz do dia as questões que vão realmente viabilizar esse projeto de incorporação dessas fundações à Universidade Estadual de Minas Gerais. Certo, Gilson, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe com a opinião dos sindicatos envolvidos nessa discussão. Vamos lá? 6 fundações de ensino superior de Minas Gerais serão incorporadas pela UENG. É o que determina a Lei 20.807 de 2013, sancionada pelo governador do estado no dia 27 de julho. A estadualização deve aumentar a oferta de vagas. Ao todo, serão 112 cursos para atender a 15 mil alunos. As instituições privadas serão integradas à universidade e o ensino passará a ser público e gratuito. Para o Sindicato dos Professores da UENG, a estadualização é bem-vinda, mas precisa ocorrer de forma mais democrática. São muitas preocupações, principalmente no sentido de que a gente tem que estar muito atento a esse processo. Um processo que vem sendo encaminhado de uma maneira muito atropelada, muito sem sentido, sem uma sequência, né, dentro dessas questões. A universidade propôs bem recentemente a construção da cidade do conhecimento, a Luiz Pimenta, e até agora falta verbas, falta situações. Os campos aqui da capital ainda se encontram em estágios ainda de organização, né, como temos várias escolas aqui, da SMU, Escola de Música, a FAI, Escola da Educação, a Design, em prédios, assim, a FAP, né, de políticas públicas, estamos em prédios ainda precários, situações difíceis, e já estamos almejando lá a ampliação da universidade. Então, a gente vê muito positivamente essa ampliação, porém, ela deve ser feita de uma maneira muito consistente e coerente. O Simprominas apoia a consolidação e ampliação da UENG no estado, mas manifesta preocupação quanto ao futuro dos trabalhadores. Ayrton, qual que é o papel do Simpro nesse processo? O papel do sindicato é defender os trabalhadores em educação, na educação privada. Enquanto não terminar esse processo de transição das fundações para o UENG, preocupa-nos o que vai acontecer com os professores. Então, nossa preocupação é exatamente defender os direitos dos professores que serão demitidos, porque após
a esse processo todo, os professores não serão mais da educação privada, eles serão do ensino público. Uma comissão que conta com a participação de representantes dos funcionários prepara um levantamento dos descumprimentos trabalhistas que ocorrem nas fundações e cobram a resolução dos problemas. O sindicato e eu, em especial, somos a favor do ensino público, gratuito, de boa qualidade. Agora, a preocupação é com relação da forma que está sendo estadualizada. Nós vimos aí um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa, onde não tem previsão nenhuma de garantias dos direitos trabalhistas de todos aqueles que estão lá hoje. Se você estadualiza, se todos os bens das instituições, passam para o Estado, e o Estado não nos dá garantia nenhuma dos direitos trabalhistas daquele pessoal que está, é uma grande preocupação. Professores, funcionários e estudantes pretendem fazer uma grande mobilização para envolver a sociedade no debate sobre educação pública de qualidade. Agora, Gilson, qual é a sua expectativa em relação à conclusão desse processo de transferência, dessas incorporações? Olha, pelo atual estágio, a minha avaliação é muito negativa, né? O governo não sinaliza, como nós dissemos anteriormente, há uma situação dentro do governo do Estado de Minas Gerais, onde que a Anastasia define um corte muito forte recentemente na própria estrutura do Estado, fechando 6 secretarias, fechando a Rural Minas, ou seja, demitindo centenas de trabalhadores, né? Então há um processo de enxugamento da máquina do Estado, chamado choque de gestão, ou seja, esse choque vai na contramão do investimento na área da educação. Nós sabemos, por exemplo, que o governo de Minas não cumpre com o piso nacional da educação do ensino básico, inclusive os professores estão acampados hoje na porta do Palácio. O governo sequer utiliza os 25% da receita da educação garantido na Constituição Estadual de Minas Gerais para a educação. Então eu vejo com muito pé atrás essa questão do fortalecimento da UENG. Eu penso que esse governo não tem esse objetivo. Muito pelo contrário, né? Tem demonstrado que o vínculo dele com o setor privado de educação é muito maior do que um projeto de educação pública estadual. Então essa é uma preocupação e o SIMP tem tomado várias medidas, né? Uma discussão agora com o Ministério Público no sentido de unificar uma posição e uma opinião sobre o processo. Temos entrado com ações trabalhistas contra as fundações atuais dos professores que ali trabalham. Nós temos em todas as fundações débitos trabalhistas e algumas muito grandes, esses débitos trabalhistas. Então, nós vamos tomando as devidas providências e estamos articulando com outros setores, com o movimento estudantil, com as próprias fundações, que tem algumas que têm posicionamento contrário à forma como tem sido discutido o processo de estadualização. Então, também nós temos feito um movimento político unitário entre os sindicatos, o SIMPRO, o SAI, no sentido de construir uma alternativa, porque nós defendemos como princípio a incorporação e o fortalecimento da UENG como elemento político importante para o Estado de Minas Gerais, mas a forma como está sendo feita e o mecanismo histórico, principalmente do PSDB, aponta para uma nova frustração nossa e da sociedade mineira em relação a essa universidade estadual. Agora, Gilson, muito se fala sobre o ensino superior no país, né? As carências, os avanços. Qual é o quadro geral do ensino superior aqui em Minas Gerais? Quais são os principais desafios? Olha, Minas Gerais representa e reflete o que nós vivemos no país, né? No que pese Minas ter um grande número de universidades federais, com certeza o estado tem o maior número de universidades federais do país, né? Nós temos um setor privado bastante forte em nosso estado. E nós temos discutido o problema de como que nós vamos potencializar e melhorar a qualidade desse ensino. Nós temos tido aí um processo de financiarização da educação, onde grandes instituições têm comprado outras instituições e tem piorado, na nossa avaliação, o quadro da qualidade da educação praticada nessas faculdades isoladas, na sua grande maioria, e ela vai na contramão daquilo que nós defendemos, que é uma universidade, que tem aqueles 3 questões, o ensino, a pesquisa e a extensão. Porque essas faculdades isoladas, ela tem somente o ensino, né? E muitas vezes o ensino precário.
Se nós pegarmos a média da avaliação dessas faculdades isoladas, é em torno de 2, de um número de 1 a 5, ou seja, sequer contempla 60% de aprovação por parte dos instrumentos de avaliações realizada pelo MEC. Então, acho que é uma situação grave que nós vivemos e é por isso também que nós achamos que a educação pública e o fortalecimento da UENG seria ou é uma alternativa para a gente construir essa universidade que nós queremos. E sobre essa questão específica, o Conselho Estadual de Educação, no caso aqui de Minas Gerais, tem sinalizado com alguma medida específica para discutir essas questões ou não? Olha, o Conselho Estadual de Educação, historicamente em Minas Gerais, é algo completamente isolado da sociedade. Quem domina o Conselho é o setor privado e algumas fundações privadas. Para você ter ideia, o Simpro nunca teve participação no Conselho Estadual de Educação. Ou seja, é algo completamente fechado, não há democracia no Conselho e, infelizmente, o Conselho é um órgão burocrata que simplesmente cumpre um papel legal sem ter a preocupação maior com a educação na nossa avaliação de Minas Gerais e uma nova perspectiva, já que existe no seu interior interesses privados e não interesse de Estado, e não interesse de uma nova perspectiva de construção da educação no Estado de Minas Gerais. Certo, Gilson Reis, agradeço a participação mais uma vez e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Obrigado, Denilson, e vamos ficar atentos a essa questão da UENG e das fundações, porque nós vamos cobrar do governo uma posição clara e democrática do processo. Certo, confira agora a agenda da semana. Começa nesta segunda, 9 de setembro, em Belo Horizonte, a terceira Semana Internacional de Neurociências da UFMG, que engloba uma série de eventos na área. Na terça, dia 10, haverá oficinas sobre Paulo Freire e ensino de matemática. Na quarta, 11 de setembro, às 16 horas, será realizado o painel Neurociência e Educação na Faculdade de Ciências Econômicas. Informações em www.7simposioneurociências.chsd.com.br. Para avaliar a proposta de calendário das escolas particulares para 2014, em função da Copa do Mundo, o Simprominas convoca os professores para a assembleia que será realizada nesta segunda, 9 de setembro, às 17 horas, no Simprominas. Você fica agora com o Simpra em Movimento. Nos dias 30 e 31 de agosto foi realizada no Simprominas a plenária estadual do Comitê Mineiro do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O jornalista Renato Rovai, editor da revista Fórum, falou sobre as recentes manifestações populares no país. A sociedade está passando por uma revolução, né? Uma revolução de mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade informacional. E essa sociedade informacional, ela é conectada, interconectada em redes distribuídas, que é a novidade das novas ferramentas tecnológicas, ou seja, fundamentalmente da internet. E isso permite que as pessoas se organizem, se mobilizem de forma muito mais rápida do que na época da sociedade industrial. Os participantes também discutiram ações para ampliar a campanha pela democratização da mídia e falaram sobre a participação do Simprominas, que passou a fazer parte do Comitê Mineiro do FNDC. Os professores, assumindo esse papel, eles vão dar uma dimensão muito maior, porque a comunicação ela deve ser democrática, não deve ser centralizadora da forma como é hoje, e nós entendemos que esse debate ele é urgente e necessário para o Brasil. Um dos projetos, inclusive, que a gente apoia é o Educação para a Mídia, e isso acontece na escola, né? Nada melhor do que um sindicato que trata de educação para estimular a educação para a mídia dentro das classes. Mais informações sobre a campanha para expressar a liberdade podem ser encontradas no site do Simprominas. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.